Bom dia a todos, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura do livro do Êxodo, continuamos hoje no capítulo 7 e vamos agora entrar num ciclo muito conhecido do livro do Êxodo, que é o ciclo das pragas do Egito. Ainda antes de entrarmos propriamente nas pragas, pois não teremos a oportunidade de vê-las todas, vamos parar na oitava e depois continuamos a nossa leitura. Mas ainda antes de entrarmos nas pragas propriamente ditas, gostaria de fazer duas notas relativas ao início do capítulo 7, o qual começamos a ler. E há cerca de duas ideias que nos são aí ditas. A primeira é: Yahvé endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. O que é que isto significa? Parece que Deus se compraz em endurecer, em fazer sofrer o seu povo às mãos do Faraó. Será isso? Relativamente a esta afirmação, penso que podemos ter duas interpretações. Por um lado, o escritor sagrado quer mostrar que Yahvé, que Deus, é o grande protagonista da história. E tudo acontece por sua vontade, por vontade divina, e não por iniciativa do ser humano. Ou, uma outra interpretação desta afirmação pode ser que o coração, ou Yahvé endurece o coração de Faraó indiretamente. E, portanto, seria aqui uma espécie de anacronismo, porque ao enviar as suas pragas, ao contrariar aquilo que é a vontade do Faraó, faz com que o seu coração endureça, porque se apresenta como um Deus alternativo ao Faraó. E, portanto, põe em causa a divindade do próprio Faraó. Depois, uma outra nota é relativa aí no capítulo 7, ao versículo 6, em que nos diz o seguinte: que Moisés tinha 80 anos e Arão 83. E que é uma tradição que posiciona a vida de Moisés em ciclos de 40 anos. E já sabemos, estamos na Quaresma, assistimos no domingo passado a Jesus que é tentado durante 40 dias, e sabemos que o número 40 é um número muito significativo, é o número de anos de uma geração, e o número 40 por si só indica um período de mudança. Aliás, é por isso que o povo vai ficar também 40 anos no deserto, porque este será um período de mudança, de conversão. É preciso que uma geração passe para que surja uma nova mentalidade. É preciso que passem 40 anos na vida de Moisés para que se feche um ciclo e se abra um novo. E então a vida de Moisés é dividida em ciclos de 40 anos. Portanto, quando sai do Egito, depois de ter morto um egípcio, e portanto procuram matá-lo, e ele, para fugir a essa punição pelo seu crime, foge para Madián, para a casa do seu sogro, onde conhece a sua esposa, e fica lá durante 40 anos. Aos 80 anos, sente o chamamento do Senhor no Horeb, portanto, é chamado pelo Senhor no Monte Sinai, e regressa para o Egito, onde vai realizar a libertação do seu povo. E finalmente morrerá depois, aos 120 anos. Iniciamos então no ciclo das pragas. O que é que se impõe dizer antes de analisarmos cada uma delas? Relativamente às pragas, podemos fazer duas interpretações, ou convencionalmente faz duas interpretações. Por um lado, podemos interpretar estes eventos como eventos efetivamente sobrenaturais, portanto, milagres operados por Deus. Ou então, naquilo que é a abordagem hoje mais consensual dos estudiosos, dos biblistas, podemos interpretar estes sinais como sinais naturais que recebem uma interpretação divina. E, aliás, é curioso notar que a Deus só se atribui a última praga, portanto, a morte dos primogênitos dos egípcios. E, neste sentido, não se quer com isto diminuir o valor do texto. Aliás, pelo contrário, aqui é que se mostra a grandeza da experiência do povo de Deus e a experiência de fé. Aliás, não estamos a pôr, nem é esse o nosso objetivo, pôr Deus à prova, obrigando-o a fazer uma série de milagres para mostrar a sua divindade. Mas sim, estamos a reconhecer nos sinais, naquilo que é o nosso dia-a-dia, a intervenção divina. E é isso que acontece aqui no livro do Êxodo. Aliás, é curioso notar que no século XX houve um teólogo chamado Karl Barth que propunha, ou que dizia que era necessário desmitologizar os Evangelhos, desmitologizar a própria Bíblia, isto é, apresentar explicações naturais para tudo. Ora, isso, claro, não é isso que queremos aqui fazer, porque ao fazer isso corremos o perigo de reduzir, portanto, a uma explicação científica aquilo que em si não tem esse objetivo de ser um relato científico ou histórico. Aliás, é curioso notar que os padres da Igreja, logo desde os primórdios, que estavam bem próximos à redação da Sagrada Escritura,
compreenderam que a Escritura tinha vários sentidos. Um sentido, estou-me a lembrar nomeadamente da interpretação e da proposta de Orígenes, em Alexandria. Tinha um sentido literal, significa exatamente o que aparece escrito. Tem um sentido alegórico, isto é, metafórico, remete para uma outra realidade. E depois tem um sentido espiritual, tem um sentido místico, se assim podemos dizer. E penso que, pelo menos relativamente às 9 primeiras pragas, é esse sentido que está aqui em questão. É o sentido espiritual que se dá àquilo que acontece na nossa vida. A capacidade do povo de Deus de ver a presença de Deus naquilo que acontece. A explicação natural, então, vamos enverdando aqui por esta segunda análise, ainda que tendo sempre presente e procurando manter o equilíbrio. A resposta natural a estas pragas decorre das enchentes cíclicas do Rio Nilo. Nos meses que vão de julho a abril do ano seguinte, o Rio Nilo assiste-se no Rio Nilo a um conjunto de enchentes que são já habituais e que trazem consigo um conjunto de alterações e daquilo que aqui é chamado de pragas. É curioso notar que este título praga só aparece uma vez e depois aparece aqui aplicado à 7ª praga e depois só na 10ª é que aparece um sinónimo. Portanto, todas estas, pelo menos as 9 primeiras pragas, como nós lhes chamamos, devem ser lidas sobretudo como sinais e prodígios. Como vos disse, são fenómenos naturais provocados a quando das enchentes do Rio Nilo. Em particular, os sedimentos que são trazidos pelo rio e que se acumulam nas enchentes e nas margens e que dão à água uma tonalidade avermelhada. Por isso se fala no Nilo vermelho ou no Nilo de sangue. E depois tudo aquilo que daí se sucede, porque isso provoca a morte, portanto, da fauna e da flora, o mau odor, acumulação de mosquitos, de moscas, de rãs e a propagação de doenças. Se quisermos, podemos agrupar estas pragas em 3 grandes grupos. As 3 primeiras são apresentadas exatamente como fenómenos naturais. Aliás, se nós lermos com atenção o texto, percebemos que os magos do Egito também conseguem fazer os mesmos sinais, relativamente à primeira e à segunda, também conseguem transformar a água em sangue, também conseguem trazer as rãs, e depois finalmente falha quando tentam também eles trazer os mosquitos, fazer o sinal dos mosquitos. E a partir daí reconhecem que está ali o quê? O dedo de Deus. Está ali o dedo de Deus. No segundo grupo, na 4ª, na 5ª e na 6ª praga, está em contraposição uma grande distinção entre o povo de Deus e o povo do Egito. E por isso, a região de Goshen, onde o povo de Deus reside, é poupada a estes flagelos, a estas pragas. Às moscas, à peste e às úlceras, que se abatem sobre os animais. E finalmente, com o aproximar do fim, este último ciclo, as três pragas que se seguem, a 7ª, 8ª e a 9ª, revestem-se já de uma grande gravidade e provocam, se as primeiras eram coisas que, chateavam, incomodavam, causavam mal-estar na sociedade, estas 3 últimas provocam danos físicos e danos materiais. Até chegarmos ao grande sinal, que é, para alguns estudiosos, é inclusive a única praga que terá existido, portanto, a morte dos primogênitos do Egito, e em particular a morte do filho do faraó, que é o grande sinal que provoca a expulsão do povo de Israel. E depois havemos de falar isso, estão em questão vários tipos de êxodo. Um êxodo de expulsão, portanto, o faraó que expulsa os israelitas, um êxodo de libertação, portanto, o faraó que deixa os israelitas saírem, e um êxodo fuga, em que há rebeldia do faraó, os próprios israelitas se põem em fuga e depois vai culminar no grande milagre do mar. O faraó vai persegui-los, vai tentar apanhá-los porque não concorda, não autoriza de alguma forma a sua saída. Depois havemos de pormenorizadamente tratar disso. E de perceber também que a morte do primogênito do faraó e dos demais egípcios se compreende numa lógica de quase substituição, na medida em que, nos diz aqui, vamos um bocadinho atrás, no capítulo 4, nos versículos 22 e 23, Deus diz explicitamente: Israel é o meu filho primogênito, e por isso, uma vez que tu me privaste do meu filho primogênito, também eu vou tentar contra o teu filho primogênito. E esta é a grande explicação.
Pronto. Indo agora, percorrendo muito sucintamente cada uma delas, portanto, a primeira delas é então o aparecimento da água que é transformada em sangue. E é curioso notar que também os magos conseguem fazê-lo, como eu vos disse, e depois vai haver uma gradação crescente, portanto a gravidade vai aumentando. Nas rãs sucede-se o mesmo. É curioso notar que no episódio das rãs, Moisés é aquele que tem a capacidade de fazer cessar a praga, portanto de acabar com a praga. Depois continuam nos mosquitos, encontra-se o primeiro entrave e a partir daí os magos quase que saem de cena, voltam a aparecer nas úlceras, porque se diz que eles nem sequer conseguem manter-se de pé. Mas saem de cena porque, claramente, o poder de Deus ultrapassa, já não é um mero sinal, um mero prodígio, mas ultrapassa claramente o poder dos magos. Depois, a partir das moscas, como vos disse, que é quase um duplicado, aliás, é curioso notar que estas pragas aparecem de forma diferente em cada um daqueles documentos, daqueles fragmentos de que vos falei. Portanto, a fonte já vista apresenta 8 pragas, a fonte eloísta apresenta-nos 5 e a fonte sacerdotal também nos apresenta 5. E é curioso notar, ainda a respeito das pragas, que como é que se opera ou como é que se inicia, como é que se desencadeia o sinal? Através da vara que tinha sido entregue. E é a vara que faz com que os sinais ocorram. No entanto, é curioso notar que a vara oscila de mão. Ora passa, ora está na mão de Moisés, ora está na mão de Arão. E aqui, ao falar da figura de Arão, já nós sabemos bem que estamos perante uma tradição que resulta do documento sacerdotal, que quer evidenciar, que quer dar destaque à figura de Arão, como o legítimo antepassado de todos os sacerdotes, da fonte sacerdotal, do culto divino. E, portanto, o seu papel também e a sua participação na libertação do povo de Deus. Há momentos muito explícitos em que o nome de Arão é claramente acrescentado ao nome de Moisés, com esta intencionalidade. E também é curioso notar que, umas vezes, o sinal se opera simplesmente com a vara, tocando com a vara, outras vezes impondo a mão e outras vezes elevando a mão com a vara. Portanto, estes sinais que alternam e que nos evidenciam, de facto, esta proveniência das várias fontes. A partir da quinta peste, da quinta praga, desculpem, a peste, portanto, a peste que se abate sobre os animais e que mata todo o gado do Egito, e mais uma vez protege os israelitas na região onde eles estão, em Goshen, as pragas assumem maior gravidade e começam a provocar danos materiais aos egípcios. Isso acontece também com as úlceras, que se seguem e que se vão abater sobre os próprios homens e novamente, os únicos que ficam protegidos a salvo são os israelitas. E, finalmente, na sétima praga, com a chuva de pedras, que destrói as colheitas. É curioso notar aqui só alguns elementos que são de alguma forma curiosos. A chuva, e o granizo em particular, é muito raro acontecer no Egito. E pensa-se que isso, eu disse-vos que estas pragas aconteciam, ou estes eventos naturais aconteciam normalmente entre julho e abril do ano seguinte, e pensa-se que esta poderia ter acontecido por volta de janeiro, fevereiro, quando estes episódios efetivamente podem acontecer. Embora sejam raros, acontecem e quando acontecem têm alguma gravidade. E é curioso notar que choveu, caiu granizo e o texto fala-nos de fogo, choveu fogo. O que é que se refere a este fogo? O fogo pensa-se que seriam, ou é a visão semita, daquilo que são os relâmpagos, que quando caem sobre a terra podem inclusive originar o fogo e portanto chamam isso, não havia a compreensão daquilo que é a eletricidade ou das forças eletrostáticas da atmosfera e portanto nos raios vem o fogo. E é curioso notar, e esta última nota, de que muitas vezes o faraó pede a Moisés que interceda por ele. Aliás, reconhece o seu pecado e pede a Moisés que reze por ele. Aliás, chega a pensar em autorizá-los a sair por alguns dias e pergunta-lhes: e porquê é que não fazem os sacrifícios aqui no Egito? E Moisés responde: aqui não podemos fazer, porque para os egípcios os nossos sacrifícios são uma abominação. São uma abominação porquê? Porque, em particular, o gado miúdo, inclusive algum gado graúdo, era considerado sagrado no Egito. Aliás, alguns deuses que têm figuras antropomórficas e zoomórficas, e até às vezes misturam as duas, têm exatamente sinais deste gado miúdo,
de carneiros, por exemplo, do boi Apis, que era considerado um boi sagrado, e que mais à frente vai ser recuperado no bezerro de ouro. E, portanto, se eles oferecessem esses sacrifícios no Egito, e os egípcios percebessem que corriam o risco de serem, inclusive, apedrejados por uma justiça popular imediata. E, portanto, têm de ser retirados. Então o faraó diz, podeis ir, mas só os homens, as mulheres e as crianças ficam como garantia. E então os egípcios não vão e vem, isso sente-se novamente uma nova praga. Mas é curioso notar que estão aqui em disputa dois tipos de divindade. Por um lado, o faraó, que se apresenta como o Deus Supremo de todo o Egito, por outro lado, Yahvé, que se apresenta como o rei, ou melhor, o Deus de todo o Israel. E é curioso notar que, até mesmo, por exemplo, quando da peste que se abate sobre os animais, os egípcios que escutaram Moisés guardam, recolhem, dizem aos seus servos e ao seu gado para ficarem nas casas, para não serem vitimados, não pelas pestes, desculpem, mas pelo granizo. E, portanto, um certo toque de universalidade naquilo que é a salvação proposta por Deus. Continuação de uma boa leitura, continuamos e depois nos próximos capítulos continuaremos nas próximas pragas e também, no mais importante, a 10ª praga, portanto, a morte dos primogénitos e a instituição e a sua ligação, a ligação que é feita à Páscoa, às duas Páscoas, à Páscoa do Cordeiro e à Páscoa dos Ázimos. Uma boa leitura. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.